fazer a abertura para a gente dar para ele aqui o boa tarde. A partir de agora, pelas ondas da Comunidade FM, você ouve o programa Fase de Ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Silvano, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos da Rádio Comunitária. É uma alegria poder adentrar a sua casa, o seu lar, seu local de trabalho, seu sítio, a sua fazenda, para rezarmos juntos. É isso, vamos falar, da Palavra de Deus, e a gente está com essa programação diferente aqui toda terça e toda quinta com você, diferente porque a gente quebra um pouquinho o protocolo para a gente pensar nas coisas do divino, nas coisas de Deus, e você traz aí a palavra, traz esse momento de espiritualidade, a gente vai juntos aqui com você, lembrando que o pessoal, se você está afim, quer pedir uma oração para você, você pode deixar o seu nome. Se não quiser deixar o seu nome, não tem problema nenhum, Quer deixar o nome aí de algum familiar seu para esse momento de oração, para esse momento de reflexão, você pode mandar para a gente aqui no Zap, no 99866-3600. Você pode ficar à vontade. Ei, já pensou em sair da margem? Bora juntos? Faze-te ao largo, porque a vida com Deus é uma aventura em alto mar. Hoje que nós vamos meditar é sobre as peneiras atribuídas a Sócrates. E esse tema, junto com o texto bíblico de Mateus, capítulo 18, versículo 15, falar sobre a correção fraterna. E o texto bíblico diz o seguinte: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhe der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentio ou publicano. Esse texto bíblico, e pegando também o que o Sócrates falou sobre as peneiras. Então, lembra-te daquele ditado? Pensar antes de falar. Diz a lenda que um homem se aproximou de Sócrates para contar-lhe algo a respeito de um amigo do filósofo. Sócrates, com sua sabedoria característica, o interrompeu e propôs um desafio. Antes de contar-me, quero saber se fizestes passar essa informação pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Sócrates perguntou ao homem: tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? O homem hesitou, confessando: bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. Aqui a responsabilidade individual na fala começa. Essa peneira nos impulsiona a verificar a precisão da informação antes de propagá-la. Combater a desinformação e a propagação de mentiras. Se não tem certeza da verdade, não fala. A segunda peneira é a peneira da bondade. Sócrates continuou: a segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? O homem envergonhado admitiu que não. A terceira peneira é a peneira da utilidade, da necessidade. Finalmente, Sócrates perguntou: pensaste bem se é útil, se é necessário que vieste falar a respeito do meu amigo? O homem respondeu: útil? Na verdade, não. A moral dessa história: se o que quer contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guarde apenas para você. E mais, se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades. Antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-los adiante, isso nos ensina a reduzir a impulsividade e aumentar a reflexão antes de falar. Quis começar com essa história e
aqui temos o texto bíblico, porque nós vivemos no mundo, principalmente das mídias sociais, dos fake news, de tantas coisas, de tudo aquilo que recebemos, passamos imediatamente online, e às vezes nós não filtramos muitas coisas. Mas também no nosso relacionamento do dia a dia. Às vezes chega alguma palavra, alguma coisa, nós não refletimos, já ficamos com raiva daquela pessoa. Às vezes ela nem falou nada, mas porque teve um outro ali que falou algo, criou uma situação, entendeu mal. Quantas divisões, brigas, conflitos, tantas situações que poderiam ser evitadas. E aí vem o texto bíblico para nos ensinar. A primeira coisa, se soubermos de alguém ou de alguma coisa que falou mal de nós, no livro do Deuteronômio está escrito que nós devemos levar em consideração alguma fala como testemunho de 2 ou mais pessoas. Para a gente poder ter esse discernimento, não ir julgando, condenando, falando mal, ou acreditando em uma palavra sem ter ali o discernimento real. Às vezes a pessoa usou uma expressão, o outro entendeu. Então, no texto bíblico que nós lemos em Mateus 18, essa passagem bíblica nos ensina como resolver conflitos de relacionamentos. Os critérios das peneiras de Sócrates se encaixam aqui. Vamos relacionar cada peneira com este ensinamento de Jesus, a peneira da verdade. A instrução começa com a premissa: se teu irmão pecar contra ti. Isso implica que deve haver uma base factual para a ação. A repreensão só ocorre se a transgressão é genuína e identificável. Não baseada em boatos ou percepções equivocadas, a peneira da verdade assegura que estamos lidando com um problema real e não com uma mentira ou mal-entendido. Então, quando formos acreditar em algo ou passar algo para frente, isso no nosso relacionamento familiar, na nossa vida em comunidade, isso na igreja, na escola, no lugar que você convive, é importante verificarmos isso. Realmente é verdade? Aguarda um pouco, espera para poder saber. Às vezes o fato já chegou de imediato, nós já passamos. E se for verdade, vem a outra peneira, a peneira da bondade. A orientação vai e repreende-o entre ti e ele só. É um ato de profunda bondade. Ao invés de expor a falha do irmão publicamente, ou espalhar a informação a terceiros, a abordagem privada demonstra cuidado e respeito pela dignidade do outro. O objetivo é a reconciliação, não a humilhação. Alinhando-se diretamente com o espírito da bondade na comunicação, evita-se o dano desnecessário. A bondade ajuda isso, porque às vezes a pessoa até cometeu algo, fez algo que é totalmente errado, mas é preciso usar o amor, a misericórdia. É um outro ponto que nós vamos ver. Nós podemos acrescentar nessas peneiras da verdade, da bondade, da utilidade ou necessidade, a peneira da misericórdia. Porque se tudo aquilo que nós formos fazer para ajudar alguém, corrigir alguém, se não for com amor, não adianta. Nós usamos, às vezes, um termo que ele pode nos machucar muito. Às vezes a gente usa esse termo, mas esse termo não deveria existir. Não, isso é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Isso não existe. Toda crítica ela é negativa, ela vai colocar a pessoa para baixo. Nós podemos fazer ali, conversar, uma outra maneira para poder ajudar, uma correção. E sempre quando nós formos conversar com alguém, é importante que nós começamos pelos elogios, que nós apontamos os pontos positivos, e aí depois nós falamos também dos pontos negativos. Eu me recordo de um pai
E o filho dele tirou a nota ali, 97 na matéria. E teve um aluno que tirou uma nota um pouco maior, parece que foi 98. E esse pai, para corrigir o filho ali, dizia, mas como que você é burro? Olha, você que tinha que ter tirado a maior nota, mas você errou isso aqui. Se você não tivesse errado isso aqui, você tinha tirado a maior nota. Às vezes o pai ali, alguém usa essa expressão, mas eu vi de um outro pai também, eu achei maravilhoso. O filho tirou ali até 5 pontos a menos do que aquele que ficou primeiro colocado, mas o pai, meu filho, parabéns. Eu estou muito admirado de você. Você é meu orgulho. Da próxima vez eu tenho certeza que se você esforçar um pouquinho a mais, você vai tirar o primeiro lugar. Esse filho, com certeza, e depois eu soube, que ele se tornou o melhor aluno da sala. Mas foi a maneira que o pai falou. Porque ele usou de bondade, até mesmo para corrigir. A terceira peneira da utilidade. O propósito explícito desta repreensão privada é: se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Este é o resultado útil e desejado. A ação é tomada com o objetivo de restaurar a relação e evitar que o conflito se agrave. A estratégia de repreender em particular é a mais útil para alcançar esse objetivo de restabelecer o vínculo, buscando uma solução construtiva e privada, em vez de uma exposição pública e potencialmente prejudicial. A ideia de usar esforços e talentos em outras atividades. Pode ser interpretada como direcionar a energia para a resolução construtiva, em vez de prolongar conflitos desnecessários. Nessa peneira da utilidade, usando o texto bíblico, principalmente o pai e a mãe, mas em todos os ambientes profissionais, seja na escola, em outro local, às vezes a gente quer falar de alguém ou de alguma situação e falamos publicamente, expondo ali as pessoas. Às vezes também tem uma outra situação, foi uma única pessoa que errou, a gente coloca e generaliza todo mundo. Às vezes uma pessoa que não está desenvolvendo, trabalhando direito, e às vezes a pessoa, quem está na liderança, não, todo mundo aqui não está trabalhando, está fazendo o serviço mal feito. E a maioria está se esforçando. A outra coisa que é terrível para um filho, para alguém, é expor aquela situação. Às vezes aquele filho, aquela pessoa estava ali fazendo, mas nem estava percebendo. Às vezes era por uma fraqueza. Só de conversar em particular, de ajudar, aquela pessoa vai mudar. Então é preciso fazer essa escolha. Então nós podemos ver que no texto bíblico e nessa sabedoria filosófica, e a fé, com a fé, nos convida a uma responsabilidade individual. Então é importante verificar a verdade das informações que circulam, especialmente em tempos de fake news, escolher a bondade em nossas palavras e ações, evitando espalhar o que pode ferir ou prejudicar, buscar utilidade em cada comunicação, focando na resolução construtiva, no crescimento dos relacionamentos. Então, nada de crítica construtiva. Nós vamos trabalhar uma resolução construtiva, não criticando, mas ajudando a outra pessoa. Então, nesse ponto, se assim nós fizermos, no dia a dia, em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho, nas nossas interações digitais, cada palavra que pronunciarmos seja peneirada pela verdade, pela utilidade, pela misericórdia. E nesse último ponto, Jesus vai nos ensinar que mesmo que alguma coisa, alguma palavra for verdade, ela é boa e tenha necessidade de contar, como cristãos, temos que ter misericórdia de todos os nossos irmãos. A misericórdia nos ajuda a colocar no lugar do outro, a ter empatia,
e um texto bíblico vai nos ajudar. Tudo aquilo que deseja fazer aos outros, às vezes nós desejamos fazer aos outros, queira que faça a nós mesmos. Fazei aos outros tudo aquilo que eu desejaria que fizesse comigo mesmo. Aí nós vamos agir com empatia, nós vamos agir com a verdade, com a bondade, com a necessidade e com a misericórdia. Louvado seja Deus.